Se você quer saber como melhorar os seus treinamentos e os seus cursos online, entender como aplicar os princípios de aprendizagem multimídia é essencial. Então eu vou te mostrar como fazer isso agora. Bora lá! Quem publicou essa teoria foi o Richard Mayer, mais ou menos ali em 2000, 2001. Essa data é importante porque faz muito tempo que essa teoria foi lançada e existem novas tecnologias. Mas a base dela foi o que ajudou a gente a desenvolver várias outras teorias e bases que a gente tem hoje para como se ensinar no meio digital e no meio online de maneira mais eficiente. A última publicação desse material ela ocorreu em 2017. Como você pode ver aqui na tela, o artigo está em inglês, mas você consegue colocar em vários tradutores aí para ler, caso você não domine a língua. Mas, se a gente for traduzir o título que está aí, é Utilização de Multimídia na Aprendizagem Digital. Você pode pesquisar pelo nome que está aí na tela em inglês, que você vai achar esse artigo para você ler na internet, beleza? Agora eu vou te mostrar quais são exatamente os 12 princípios publicados por Mayer nesse último artigo em 2017. O primeiro princípio é o princípio da coerência. Esse princípio diz que você precisa eliminar todo e qualquer ruído que exista no conteúdo ou ali na tela presente para o aluno. Termos muito rebuscados, a cor de um botão que é muito forte, imagens que só atrapalham, não estão agregando em nada para atender o assunto ou qualquer outro tipo de distração. Já o segundo princípio é o princípio da sinalização. Esse princípio ele diz que você precisa destacar tudo que é essencial para o aluno no material. Simplesmente grifar algumas palavras para já dizer quais são as palavras-chave que te ajudam a entender aquele texto, já ajuda o aluno a não se esforçar tanto para tentar interpretar aquele texto ou parágrafo. O terceiro princípio é o princípio da redundância. Esse princípio vai dizer que várias fontes de informação podem confundir os alunos. Então, se você tem uma tela onde tem imagem, texto, legenda e narração, você não sabe para onde você olha. Se você olha para a figura, se você olha para o texto, se você lê a legenda, se você ouve a locução ou a narração. Então, ele diz que é muito melhor mostrar apenas ilustração e narração, texto ou narração, do que mostrar várias fontes de informação ao mesmo tempo. Óbvio que todos esses princípios têm exceção. E a exceção da redundância é que se você tiver algum aluno, por exemplo, que ele é surdo, ele não vai conseguir ouvir a locução. Então a legenda para ele é essencial. E existem várias outras exceções também para todos os outros princípios. Então é sempre importante analisar o contexto e fazer as adaptações necessárias, beleza? O terceiro princípio é o da contiguidade espacial. Ele diz que imagem e texto precisam estar próximos quando estão relacionados. Isso é algo que a gente aprende sempre que a gente vai fazer algum tipo de material, desde lá da época da escola, principalmente na faculdade. Também tem o princípio da contiguidade temporal, que diz que a narração e a locução de uma tela de e-learning ela precisa estar sincronizada com as imagens na tela. Nem aparecer muito antes, nem aparecer muito depois, mas as imagens e ilustrações sincronizadas com o que está sendo narrado. O sexto princípio, que é o princípio da segmentação, ele está muito relacionado à teoria do microlearning, porque ele diz que assuntos complexos devem ser particionados. Assim você vai estudando aquele assunto de maneira particionada até você aprender o todo. O próximo princípio é o do pré-treinamento. Nesse princípio, a gente aprende que precisa adiantar alguns termos, jargões ou significados de alguns termos para que você comece a inserir outros assuntos. Um outro princípio é o princípio da modalidade, que diz que texto locutado e narrado é muito melhor do que só texto impresso na tela. O princípio multimídia diz que você aprende muito melhor quando existe imagem e texto na tela do que apenas texto. Já o princípio da personalização vai dizer que textos formais, eles são mais difíceis de entender. Então, deixar ele mais dialógico, conversacional e mais informal vai ajudar os alunos a entenderem de maneira mais fácil aquele conteúdo. Já o princípio da voz é um princípio que é um pouco ultrapassado, porque ele vai te dizer que a voz digital ela é pior para o aprendizado do que a voz humana. Porém, a gente sabe que hoje a voz digital e a voz humana, já que a gente está utilizando inteligência artificial, está muito parecido com a voz de um ser humano. Então, existem inclusive vozes que você não consegue distinguir se é uma pessoa ou se é uma máquina falando. Então, eu acho o princípio um pouco ultrapassado. Mas dependendo do software que você usa, da inteligência artificial, às vezes uma explicação humana mais fluida realmente é melhor do que uma voz de IA. E por último, a gente tem o princípio da imagem. O princípio da imagem diz que você simular gestos ou movimentos humanos dentro de uma ilustração,
dentro de uma animação ali na tela de e-learning é melhor para o aprendizado dos alunos do que se não houvesse nenhum tipo de movimento ou gesto humano. Diz que essa ilustração ou essa movimentação ela é feita por um agente ou instrutor pedagógico. Então é uma pessoa que está ali representando a figura de um professor, de um instrutor, mas não necessariamente precisa ser uma pessoa falando. Mas ele acha que é o ideal quando tem alguém explicando o conteúdo. Caso não tenha, pode ter esse agente pedagógico, que pode ser uma ilustração, pode ser um desenho, pode ser um GIF, pode ser alguma coisa que simule um gesto humano. Esses princípios eles estão divididos em categorias, e essas categorias elas estão relacionadas com o impacto que elas têm no seu processo cognitivo. O primeiro grupo diz que os princípios que estão nessa categoria ajudam a reduzir o processo irrelevante de aprendizagem. Já o segundo grupo gerencia o processo essencial de aprendizagem. E o terceiro ajuda a promover o processamento generativo. O primeiro é mais relacionado a tudo que é irrelevante na aprendizagem e precisa ser diminuído. A gente não consegue zerar, mas consegue diminuir. Já o segundo está relacionado à complexidade intrínseca de cada conteúdo. E o processamento generativo é aquele que ajuda de fato a gente a aprender determinado conteúdo. Os princípios que estão relacionados com a primeira categoria são os princípios da coerência, da sinalização, da redundância, contiguidade espacial e contiguidade temporal. Ao aplicar esses princípios, você reduz o processo cognitivo irrelevante dos alunos. Já na segunda categoria, a gente tem a segmentação, o pré-treinamento e a modalidade. Aplicando esses três princípios, a gente consegue gerenciar o processamento essencial, ou seja, a carga cognitiva intrínseca que existe em cada conteúdo. Na terceira categoria, a gente tem os princípios multimídia, de personalização, de voz e da imagem. Se a gente aplica esses 4 princípios, a gente consegue promover o processamento generativo, ou seja, a gente consegue alcançar muito mais fácil o objetivo de aprendizagem, a gente chega mais próximo de absorver de fato aquele conteúdo, aquela informação. Você deve ter notado que eu citei o termo carga cognitiva. E eu falei isso porque os princípios estão muito relacionados com a teoria da carga cognitiva. E o que essa teoria diz? Ela diz que existem vários tipos de carga cognitiva. A carga cognitiva irrelevante, a essencial ou relevante e a intrínseca. A carga irrelevante é tudo aquilo que distrai a nossa mente quando a gente está aprendendo e acaba dificultando da gente absorver aquilo que realmente importa, que é a carga essencial. A carga intrínseca é aquela que é a complexidade natural de todos os assuntos que existem. Então a gente precisa fazer um balanceamento entre essas 3 cargas. Diminuindo a irrelevante, é impossível eliminar ela, mas a gente consegue reduzir, aumentando a carga essencial e relevante e administrando a carga intrínseca complexa daquele conteúdo. Assim a gente chega no balanceamento e no equilíbrio que ajuda a reforçar, que ajuda a aumentar a carga relevante no seu processo de aprendizado. Ou seja, eu tenho que fazer com que a memória de trabalho, que é aquela nossa memória de curto prazo, aquela nossa memória que tem uma capacidade ali finita, menor do que a memória de longo prazo, com que ela consiga trabalhar de maneira mais eficiente, com o menor esforço possível e absorvendo a maior quantidade de informações possíveis. Agora eu vou te mostrar como esses princípios podem ser aplicados na prática. Aqui a gente tem uma tela de e-learning, e nessa tela de e-learning tem 2 princípios que são bem visíveis. O primeiro é o princípio multimídia. Texto e imagem são muito melhores para o aprendizado do que apenas texto. A mulher aqui, ela está representando um diálogo. Então tem uma pessoa repassando uma informação. Melhor do que só tivesse a informação na tela, porque isso traz uma certa identificação com o papel de um professor ou com uma conversa, com alguém te passando uma informação. O outro princípio é o princípio da personalização, porque esse texto não está escrito de maneira formal. Ele foi transformado em um diálogo, em uma conversa, e ele está bem direcionado ao aluno. Então aqui, por exemplo, está escrito: você encontrará algumas sugestões de atividades. Você irá fazer tal coisa. Você realiza as atividades. Então está bem direcionado para o aluno. Espero que você tenha gostado desse vídeo e ele te ajude a melhorar os seus treinamentos e cursos digitais. Eu te vejo no próximo tema. Até mais.